Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta ao nosso encontro para meditarmos um pouco nas Escrituras Sagradas, e compartilhar aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. Eu queria já deixar o nosso abraço ao nosso irmão da congregação, a todos que nos acompanham, também da IPMS, onde temos o nosso pastor efetivo, pastor Robson Ramalho, também nosso abraço aos irmãos da congregação do Araxá. Nosso abraço para que a gente, nesses dias, provavelmente a gente vai estar junto, onde vai ser aberto o nosso encontro de culto público, E desde já nós agradecemos aos irmãos que têm nos acompanhado por esse momento, Por essa mensagem que aqui é gravada, Então já mando meu abraço a todos, a nossa vizinhança, nossos irmãos que têm nos acompanhado. Irmãos, eu aqui estou mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Nesta feita, no texto lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, apenas do verso 6 ao verso 10, eu queria meditar nesse texto para a gente fazer aqui uma reflexão, naquilo que o Senhor fala ao nosso coração através desse texto, Eu queria, nesse instante, compartilhar com os irmãos, em seguida eu vou estar orando. Diz assim a palavra do Senhor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso 6 ao verso 10. Por essa razão, pois, te admoesto, para que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do ser encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Louvado seja Deus por essa palavra. Eu queria convidar você nesse instante a uma palavra de oração, clamando a Deus que fala no nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir da sua voz através das Escrituras Sagradas. Vamos orar ao Senhor. Pai de misericórdia e graça, louvamos o Teu nome, ó Deus, por mais um dia. Pelo ar que respiramos, ó Deus, pelo dom da vida que o Senhor nos concedeu de chegar a termos aqui, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, derramar bênção sobre o Teu povo, ó Deus, que tem meditado na Tua palavra nesse período de grande dificuldade, ó Deus, os tempos difíceis que se apresentou, ó Deus, mas que nós temos a certeza que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor vai fazer cessar esse momento, ó Deus, que a gente possa nos encontrar em breve, ó Deus. E assim, Deus, nós te pedimos, enquanto isso, enquanto tivemos essa possibilidade de estar gravando a nossa mensagem, ó Deus, nós queremos também clamar ao Senhor. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, visite cada um dos irmãos que nos acompanha, que através dessa reflexão, Deus, ele venha a ter um crescimento espiritual, ó Deus. Ser fortalecido na fé, para encorajar de frente a vida, Deus, e aquilo que a circunstância do dia a dia nos traz, ó Deus. Por isso, Pai, nos ajuda, Senhor, a meditar e a enfrentar, segundo a Tua palavra e o Teu propósito, Deus. Para a glória do Teu nome, nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, vivemos em dias difíceis, isso é notório a todos os irmãos, E diante disso, o temor das pessoas, nesse período de pandemia, tem tirado a paz de muita gente, Porque a morte se apresenta como uma realidade constante a todos os dias, E diante disso, as pessoas perdem a fé, E desacreditam nas promessas do Senhor, diante das circunstâncias que a gente vê que são difíceis, Então, irmãos, a gente, olhando para esse texto, meditando a respeito que Paulo orienta a Timóteo a permanecer firme, a encorajar ele a tanto aprender como a ensinar,
né, a doutrina, como perseverar, mesmo Paulo diante de um quadro tão difícil que era o dele, né? E eu, olhando para esse texto, eu quero trazer justamente para a nossa realidade de hoje, né, de encorajar os irmãos a justamente passar por esse quadro tão difícil que tem se apresentado, né? E quando a gente anda em meio a incertezas, né? Mas diante disso a gente tem que confiar naquele que prometeu todas as coisas, né? Que a travessia da gente não seria fácil. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que era para a gente manter o ânimo, para que a gente confiar nele, que ele venceu o mundo. E diante disso a gente buscar consolo, buscar esperança, buscar tranquilidade naquele que pode todas as coisas, né? Aquele que pode realizar tantas coisas para o homem, o que para o homem é impossível, né? Então, irmão, dentro desse quadro que estamos vendo, nós devemos guardar a fé que nos foi dada, né? E confiada pelo próprio Deus, né? Quando ele disse que não é um dom de vós, né? Para que a gente não venha se gloriar. Então, diante desse dom que ele nos deu da fé, de a gente nos abastecer dela, mesmo em circunstâncias contrárias, a gente tem que manter essa fé, né? E buscar em Cristo, né? Porque Ele é aquele que vem em nosso favor, Ele é aquele que vem nos socorrer, é aquele que o único que importa que nós sejamos salvos é esse que a gente busca, né? Para que a gente venha a passar por esse momento difícil. Então, diante disso, irmãos, a gente vê que com o evangelho que é pregado no dia de hoje, a gente deve ver um evangelho muito mais hedonista, que busca seus próprios prazeres, né? Sua condição de independência, muitas vezes, crendo que o homem tem poder naquilo que ele fala, né? Então a gente vai ver que muitas vezes esse tipo de pessoas ele rejeita qualquer tipo de sofrimento, né? Quando eles vêm a passar, porque essas pessoas ela encontra um pouco de dificuldade, né? De entender que Deus pode livrar ela do sofrimento. Então ela acha que pode determinar, que pode fazer com aquilo que a sua força produz, né? Mas a gente sabe que tudo acontece, né? Até o fio do nosso cabelo é contado, que o Senhor sabe, né? Uma folha de uma árvore não cai sem a permissão do nosso Deus. Ele é quem tem o controle, ele que detém o controle de tudo. E assim a gente vê que isso leva as pessoas, né? Quando ela busca pela sua própria força, pelo seu próprio conhecimento, entendimento, ela muitas vezes gera no seu coração temor e covardia, né, de enfrentar as dificuldades que a vida oferece, né? Estão diante de nós, né, todos os dias, né? Essa dificuldade ela vem justamente provar para a gente exercitar a nossa fé, porque a gente crê, quando a gente confessa que crê que o Senhor está no controle de tudo, que Ele vai à frente, né, que Ele pode fazer muito mais daquilo que a gente pede ou peça, e a gente tem que descansar justamente dele, sabendo que na realidade o quadro que está aí de fora é muito difícil, mas a gente confiando no Senhor e esperando nele, né, a gente pode obter o êxito, não pela nossa própria força, mas pela força do Senhor. Então, diante disso, a palavra de ordem, diante desse texto que aqui eu quero trazer para os irmãos, quando Jesus disse assim, tendo bom ânimo, é justamente coragem para que a gente venha enfrentar a dificuldade da vida confiando nele, né? O tempo é dele, né? A vida pertence a ele, é ele que pode tirar, é ele que pode preservar, é ele que pode agir em nosso socorro. Então, nós olhamos para as Escrituras e vemos testemunho de pessoas que mesmo em meio a grande dificuldade, né? Então, há quadros difíceis para a mente humana de se concretizar, como o cego de nascença, né? Como os leprosos, como aquele que andava aleijado há muitos anos. Então a gente vai ver que é o próprio Jesus que vem em socorro, que transforma, que muda. Então a gente vai ver que com esses testemunhos, ela nos ensina a gente a enfrentar a dificuldade da vida, olhando para esse Salvador, esse cuidador que é Jesus Cristo. Então, Paulo foi um desses homens que estava prestes a ser martirizado aqui nessa carta, quando ele estava escrevendo, né? Estava prestes a ser martirizado e encontrava força para o que eu acho interessante, a determinação de Paulo dentro de um quadro tão contrário, em que a depressão,
né, o desânimo vem abater a pessoa e ela não tem nenhum tipo de reação, né? Apenas ela espera um momento de sucumbir, né? Mas Paulo foi ao contrário, e os demais exemplos que nós temos na Bíblia, né? Mas eu queria citar Paulo porque é o texto que a gente tá meditando nele, e eu queria justamente usar ele como esse exemplo, né? Nós sabemos que o nosso exemplo maior é Cristo, que padeceu numa cruz, enfrentou tudo, né? Mas como ser humano, né? Aquele que tem a certeza da sua fragilidade. É tanto que Paulo escreve em vários momentos que ele age meio à fraqueza, né? Porque a sua força, quando ele apresenta essa fraqueza, é justamente que o poder de Deus apresenta para cuidar e para livrar. E muitas vezes ele se apresenta assim, né? Em grande temor, né? Temor e tremor. Então, é por isso que eu estou aqui citando Paulo como exemplo, porque aqui ele estava no momento prestes a ser martirizado e ainda encontrava força para orar por esse jovem que estava iniciando seu ministério, né? Onde encarar a morte para Paulo era uma realização de vida eterna, porque ele confiava na promessa de Jesus. Então ele estava disposto a tudo. Ele não tem a vida como preciosa, né? Que morrer é lucro e viver é Cristo. Então, diante desse fato, a gente vai ver uma grande realidade que nós muitas vezes tememos, né? Quando a adversidade nos aflige e não vem ao nosso encontro. A gente, no primeiro momento, entra em desânimo, né? E quer enfraquecer. Mas aqui nesse texto eu estou vendo um homem, né? Eu estava meditando nesse texto e olhando que homem de uma fé que dá exemplo para que a gente possa exercitar essa fé também, porque nós somos iguais, né, diante do Senhor. Então esse homem ele exercitava mesmo seu poder de fé, né, quando determinava que por ele não tinha nenhum um tipo de reação nem força, mas era a força, o poder que vinha de Deus. Então Paulo apresenta aqui algo que justamente eu quero compartilhar nesse momento, é que Paulo ele não estava temendo as circunstâncias, né? E por isso ele determinava que Timóteo aqui ele perseverasse, né? E fosse encorajado a permanecer fiel à doutrina e a tudo aquilo que Paulo tinha lhe ensinado, né? Então ele já inicia o texto dizendo assim, por essa razão, e essa razão é porque Paulo encontrou fé nesse homem, né? Que a princípio ele encontrou no capítulo 1, ele diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa de vida que está em Cristo Jesus. Então ele já começa dizendo o motivo que ele está e tem essa força, né, para agora encorajar a Timóteo, né? Então, a partir do versículo 13 ele começa a agradecer a Deus porque pelo o interesse, né, de Timóteo, né, pela fé que ele cultivou. E ele vai dizer justamente isso, né, que eu orava por ele, para que ele executasse o trabalho que ele tinha iniciado, pela lágrima que ele tinha visto em Timóteo, né, como também pela fé que ele viu, né, aquele jovem pastor executar, né, até porque ele estava em redor dele a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice, né, que tanto também promoveram para que isso acontecesse, né, de perseverança e engajamento na obra do Senhor. Então aqui Paulo agora disse por essa razão, né, que ele já tinha apresentado essa fé, né, já tinha apresentado o dom. Então ele pede agora que ele reavive esse dom, né, de cultivar a imposição de mãos que Paulo tinha feito, desse dom que Deus tinha dado a ele, para ele executar aquilo que ele tinha em seu coração. Então, uma frase que eu vi outro dia de Shed, que ele dizia assim, antes dele falecer, né? Ele disse que estar um passo da morte era estar um passo da eternidade. Então aqui Paulo tem esse mesmo entendimento de passar para Timóteo encorajamento, porque Paulo estava a um passo da morte, né? Pouco depois a gente sabe que Paulo seria executado. Mas Paulo assim queria encorajar Timóteo justamente a dar continuidade à pregação do Evangelho, né? Num momento que também não era fácil, né? A perseguição era implacável e Paulo agora estava encorajando que era necessário que ele retesse a doutrina, né? Que ele ensinasse, que ele pregasse, que ele perseverasse nessa doutrina. Então
Paulo agora estava trazendo um quadro não muito agradável em que ele podia, né, seguir com com as instruções que Paulo estava ensinando, já que ele estava em meio à perseguição, né? Então, Paulo apresenta a ele alguns recursos de que o dom que ele recebeu do próprio Deus, né, que a fé que ele já exercitava, que ele pudesse continuar exercitando, né, e mais retesse aquilo que essa doutrina trazia para ele como encorajamento, para que ele pudesse ensinar, para que ele pudesse pregar e tanto perseverar, né, até o fim, até concluir a sua obra. Então, a gente vai ver, irmãos, que Paulo não estava chamando alguém com experiência, né, alguém já com vivência no Evangelho, mas alguém novo, né. A gente sabe que Paulo não era, que Timóteo não era uma pessoa experiente, mas era um jovem pastor, iniciando seu ministério, né, que tinha seu ponto fraco como humano, que era um pouco tímido nas suas ações, né, que até sofria de alguma doença, né, mas que ele podia dar, era esse o homem que Deus estava levantando para dar continuidade à guerra, né, e lutar o bom combate. Então Paulo estava trazendo Timóteo para justamente lutar em favor do Evangelho de Jesus. E aqui no verso 6, que a gente iniciou, e esta é revivar aquilo que Paulo viu nele, revive esse dom que há em ti, aquilo que Paulo tinha descoberto nesse jovem pastor, a dedicação, o esforço, né, de amar, de produzir aquilo que ele tinha aprendido com Paulo. Então, essa circunstância fazia Timóteo, quando ele olha dessa perseguição, né, dessa ação toda contra o Evangelho, ali podia gerar em Timóteo um senso de covardia, né, e levaria certamente ele ao desânimo e à desistência, né, e por isso que Paulo encoraja ele e faz a demonstração quanto o seu chamado, né, o dom que ele recebeu, né, de exercer o seu ministério pastoral. Então, para revivar esse dom que Deus lhe deu, é igual aquela brasinha no tempo de fogueira, já que esse ano não pode ter fogueira, né? Mas quando a gente via anos anteriores, é como aquela brasinha que você vê ela se apagando, né? Vê só as cinzas por cima, mas basta alguém chegar lá e abanar, né? A gente lá no sítio, quando ia assar o milho, as brasinhas do outro dia de manhã, tava só aquela brasinha com aquela cinza por cima, e a gente jogava um abandozinho, começava a abanar, daqui a pouco aquela brasa ia reavivando, e ali a gente jogava mais uns gravetos ali por cima, e ficava por ali assando o milho. Pronto, do mesmo jeito é a situação que Paulo apresenta aqui para Timóteo, né? Para que ele revivasse, ou que ele trouxesse na sua consciência que não estava nada perdido, né? Que ele agora era o início, né? Mesmo Paulo, que provavelmente com a sua morte, né, deixaria ele como agora esse tutor do seu povo de dirigir, de ensinar, de pregar, né? Então Paulo estava aqui preparando justamente para que não acontecesse que Timóteo viesse a se acovardar, né? A temer. E aí, quando ele diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, né? Então, Deus, quando ele dá o Espírito Santo, o Espírito Santo ele não gera temor, esse Espírito Santo não gera covardia para a gente enfrentar as dificuldades, mas ele encoraja, né? Pelo poder, o amor, pela moderação, né? E a moderação, certa vez eu estava com um problema para resolver, eu lembro como hoje, um pastor amigo meu, né? A gente conversando e eu contava as circunstâncias dele que era um pouco complicada, e eu dizia, rapaz, a gente fica prorrogando para a gente enfrentar esse problema, mas a gente tem que enfrentar. E o pastor amigo meu, ele dizia assim, mas Louro, é o seguinte, eu vou dar um conselho a você. É melhor você enfrentar o problema, porque você enfrentando ele, você já elimina 50% do problema. Daí eu fiquei pensando, e é uma verdade, porque você já elimina o temor de enfrentar aquela circunstância, né? Então aqui Paulo está trazendo justamente a Timóteo essa realidade. Você tem que enfrentar, porque o Espírito Santo não deu essa condição
E esse Espírito lá você de se acovardar não, de desanimar não. O Espírito Santo dá audácia, né, para você andar e enfrentar, né, com poder, com amor, né, com moderação. Mas você tem que enfrentar. Então o Espírito Santo dá força, né? E essa moderação a gente pode entender como um autocontrole, para que a gente não seja atraído pelo nosso sentimento com muita facilidade, né? Porque o homem ele é assim, o homem de forma geral, que eu estou falando, o homem, quando o sentimento de covardia, o temor, né? Aquilo que se apresenta, às vezes é um mini problema e você faz dele uma tempestade, né? Aquela situação que a tempestade num copo d'água. Então muitas vezes a pessoa ele entra em desespero, no temor, né? E daquele problema pequeno ele faz uma tempestade, né? Como se fosse algo que não tivesse solução. Mas a gente vê que o Senhor nos deu o Espírito Santo de Deus justamente para que a gente venha enfrentar as circunstâncias da vida, sendo encorajado a lutar, né? A perseverar. E aqui Paulo está justamente chamando Timóteo, né, a praticar com zelo, a ter firmeza, a ter fidelidade, né, e a lutar, enfrentar o problema de fazer como outro, de tete a tete, né, sem desanimar, porque a circunstância para ele é difícil, é um momento de perseguição. Nero estava querendo aniquilar o cristianismo de todo jeito, né, e se levanta um jovem para enfrentar, né, com o Timóteo preso. Então Timóteo tinha todo o motivo do mundo para desistir. Se um dos principais cabeças estava preso, né, que seria de mim, um jovem que estava iniciando? Então isso era motivo justamente para gerar esse desânimo, esse temor. Mas Paulo aqui encorajava ele, disse: olha, o dom, reaviva esse dom que Deus te deu, né? E ele não deu a você espírito de covardia, mas de poder, né, de moderação, de amor, né, para você enfrentar e lutar esse bom combate. Então, o sentimento, muitas vezes, irmãos, faz com que a gente venha a querer desanimar, a ser traído e com facilidade, né, para o desânimo. Então, a gente pode olhar nesse texto aqui e ver que, mesmo em circunstâncias adversas, Paulo aqui era como se ele tivesse a fazer como os irmãos, às vezes a gente debatendo, ele diz assim, ao vivo e a cores. Então, Paulo era como se estivesse ao vivo e a cores, né, dizendo: olha, eu estou aqui. Por isso que agora no verso 8 e 9 ele diz assim: ó, olha, Timóteo, não te envergonhe, portanto, o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, nem do seu encarcerado. Olha, nem te envergonhe de Jesus Cristo, nem de mim, que estou preso, encarcerado, né? Que sou eu. Pelo contrário, participa do meu sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, irmão, Paulo, mesmo sendo prisioneiro romano naquele período, ele pede a Timóteo para que não venha se envergonhar dessa situação, né? Enfrente, Timóteo, você tem que enfrentar. Eu estou preso aqui, mas não olhe para isso não. Você tem uma missão a cumprir, né? Você não deve se apegar a minha circunstância que eu estou passando, não, mas olhe para o alvo que você tem que seguir. Então, ele estava dizendo que quando alguém sofre e faz a vontade de Cristo, esse Senhor que convocou, que chamou, né, ele tem poder para salvar, ele tem poder para fortalecer, para enfrentarmos cada batalha que se apresenta pela frente. Então, se a gente vier a sofrer, é porque é permissão dele, né? E ele tem propósito em cada luta que nós travamos para poder confiar inteiramente nele. Então nada acontece aleatoriamente, né? A gente enfrentar no nosso dia a dia. É justamente permissão do Senhor para provar a nossa fé nele, se a gente realmente deposita confiança. Quer dizer, e vem uma circunstância como a gente vê nesse texto, né, de Paulo preso, incentivando alguém a continuar, a perseverar na caminhada cristã, né, e também a Timóteo, né, um jovem que agora sozinho, né, com o apoio dos demais irmãos que ficaram, agora continuar, né, a missão que foi dada por ele, pelo próprio Cristo, né, aqueles que pela fé confiam nele e buscam ele. Então, Paulo aqui, mesmo prisioneiro, ele pede a Timóteo: não se envergonhe da minha situação, nem de Cristo. Porque se você fizer a vontade dele, é esse mesmo que vai lhe livrar
é esse mesmo que vai lhe fortalecer, é esse mesmo que vai fazer com que você enfrente as batalhas de frente, né, de cara a cara mesmo, né? É esse que se você vier a sofrer é por motivo dele, e ele vai, se for possível, que seja permissão dele, ele vai acontecer, mas você vai estar preservado, você vai estar cuidado, né? Porque ele tem propósito em cada momento de luta que nós travamos. Então, irmãos, esse texto, eu meditando nele, quando ele vem dizer que ele nos chamou por sua graça, né, que para a gente agora cabe como um privilégio, né, a gente vai sofrer por causa de Cristo, né, e agora que a gente vai ver que ele revelou aquilo que era necessário para que a gente andasse, né, pela nossa vocação, pelo cuidado, né, que o Senhor tem conosco, né, de fortalecer na nossa caminhada. Então, o texto aqui, Paulo é muito contundente, né, na sua chamada, quando diz assim: olha, ele nos salvou e nos chamou com a santa vocação. Não foi por o mérito da gente, não é pelas obras, né, mas conforme a sua própria determinação e graça que foi dada em Cristo, antes do tempo eterno. Então, algo imerecido que a gente recebeu, por isso agora é um privilégio a gente combater, é um privilégio a gente servir, até sofrer por Cristo, né? Então, as circunstâncias vêm justamente para a gente desanimar. Por isso, essa palavra de hoje, ela traz esse momento de encorajamento, de a gente andar com essa moderação, né? Com aquilo que é necessário para que a gente venha ter um autocontrole na situação, para que a gente venha a passar, né? E celebrar a Deus, né? Por momentos que a gente venha a sofrer ou passar alguma dificuldade por meio de Cristo e para Cristo, né? Porque nós temos a certeza que Ele tem cuidado de nós, e isso é que interessa e que serve de alento ao nosso coração, que Ele fez uma promessa a cada um de nós para que a gente possa servir e seguir a Ele com fidelidade. Então Paulo aqui, irmãos, ele traz justamente isso, já inicia a segunda carta, estimulando, né, a esse combate da fé, a sofrer por Cristo, né, mostrando que a gente tem esse galardão a receber em Cristo, né, se a gente confiar e esperar nele, né, e que porque Deus ele nos capacita, né, e a cada um de nós, né, a cada crente que crê no Senhor Jesus, e ele nos ajuda a gente vencer o sofrimento que vem pela frente, né, e contar a vitória, né, confiando no Senhor. O verso número 10, ele finaliza dizendo assim: e manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Vou repetir para os irmãos novamente esse texto. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Louvado seja Deus. Irmãos, é um grande privilégio para cada um de nós em participarmos, né, do sofrimento, da luta por Cristo, né? Porque, como Paulo deixa bem claro aqui no texto, porque ele destruiu a morte, ele nos trouxe a vida. Ele fez tudo isso mediante o Evangelho, a pregação que trouxe edificação, gerou fé no coração de Timóteo para que ele perseverasse no seu dom de pastoral, né, de servir a Cristo, né, aconselhando, pregando, né, e trazendo mensagem de edificação para o povo. Então, aqui o destruir aqui, quando ele diz assim, destruiu a morte, né? Destruir tem um significado de tornar sem efeito, ou seja, a morte agora é insuficiente para nos prender. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? Quem poderá separar do amor do nosso Deus? Será as circunstâncias, a morte, a altura, a profundidade, a largura, como está lá em Romanos 8? O que é que pode separar nós do amor do Senhor? Nada pode nos separar. Então, ele tornou sem efeito insuficiente a morte, né? Então, onde Cristo destruiu a morte
física, espiritual e a morte eterna, tornando visível a vida e a mortalidade. Então, a gente vai ver que a nossa esperança em Cristo é que Ele vai nos guardar, né? Ele guarda os seus, porque Ele tornará visível a sua vida e a mortalidade. É bem latente quando o texto diz que Cristo ressuscitou, né? No capítulo 11 de João, né? Quando ele diz assim: aquele que crê em mim, ele que morto viverá. Então, irmãos, a gente não tem nada a temer, é servir ao Senhor, é buscar fazer a vontade dele, cumprir a nossa vocação, ao qual nós somos chamados, né? Porque ele nos guarda, né? Na sua segunda carta, lá no capítulo 4, né? Quando Paulo já encerra o seu embate, o seu combate, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E já agora a coroa da justiça me está aguardada, né? O qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, irmãos, aqui Paulo dá justamente as coordenadas, né, dessa garantia, como ele dá aqui também no capítulo 1, no verso 14. Aí ele vai dizer assim: guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. Então precisamos guardar a nossa fé, precisamos exercitar a nossa fé, precisamos buscar confiar mais no Senhor, né? E travar esse bom combate, né? Até o dia da gente poder fazer como Paulo, encerrar a carreira e guardar essa fé, né? E que a gente já sabe a garantia que já está guardado, porque aquele prometeu, ele não falha, né? Não volta atrás nas suas promessas e nos seus propósitos, mas dará naquele dia a cada um de nós, aquele que perseverar, né? Aqueles, todos quantos que lhe amam, né? Como o texto aqui é bem claro. O reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Então, irmãos, eu olho para esse texto, é necessário perseverança. É necessário olhar para esse quadro que se apresenta no nosso Brasil, no mundo, né, bem perto de nós, e olharmos com esperança no Senhor. De confiar nele e dizer: Senhor, tudo está no teu controle. Nada nas minhas mãos, tudo nas tuas mãos, Senhor. Eu confio em ti e busco em ti o refúgio, a segurança, o teu cuidado. Então, irmãos, eu quero finalizar essa reflexão trazendo a nossa memória aqui que nos pode dar esperança, né? Que Cristo morreu e ressuscitou pela sua igreja. E isso é um privilégio para nós, de servirmos e, se possível, até sofrermos pela igreja do Senhor. Então, irmãos, eu olho esse texto e peço a Deus que Ele nos conduza por sua graça, porque Ele é o mediador dessa graça, né? Que ele nos concedeu tudo através da sua morte e ressurreição. Então, meus amados irmãos, nós precisamos lutar esse bom combate, enfrentar a dificuldade que tem pela frente, crendo na palavra de Deus, porque Ele é poderoso para operar, para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, né? E Ele é a nossa esperança de glória. Então, diante disso, irmãos, o que resta a nós é buscarmos fazer a vontade do Senhor, é buscarmos confiar no Senhor, depositar nele toda a nossa esperança, orar, nos humilhar diante dele, mostrando que não tem nada em nosso poder, em nossas mãos, que a gente possa fazer ou realizar para se cumprir algo, mas aquilo que ele já determinou, porque os nossos dias foram todos contados por ele e determinados para ser executado de forma cabal daquilo que ele já determinou. Ele é autor da nossa história, do começo ao final, ele já sabe. Não tem como antecipar, né, e nem como adiar, porque tudo é no tempo dele, né? A gente foge da nossa autoria, né, de determinar até quando a gente vai, até quando a gente fica, mas o Senhor não, Ele conhece tudo. Quando a palavra diz no Salmo 139 que a palavra não saiu nem nos nossos lábios, não chegou nem na nossa língua, e Ele já conhece o que a gente vai dizer, isso determina justamente a onisciência, a onipotência do Senhor,
um Deus todo-poderoso, né? Excelso, grandioso, que executa uma justa justiça, né? Um justo juízo, aquele que está no seu trono de glória, né? Esperando o momento só de executar o grande dia do Senhor, em que acabará todo esse sofrimento. A gente não vai mais ter temor, como agora essa epidemia causa, o temor da morte, porque não vai haver mais lágrimas, nem luto, nem pranto, nem tristeza. Tudo isso vai ser cessado quando Cristo vem buscar a sua igreja. Então minha palavra é justamente essa, clamando a Deus que nos ajude, que nos conduza, né, a servir com alegria, né, e olharmos para Cristo somente, tão somente para o Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar, finalizando nosso momento de reflexão nessa palavra, que o Espírito Santo de Deus realmente ele nos conduza a viver e a enxergar de fato dessa forma, né? Confia no Senhor, esse autor e consumador da fé de cada um de nós. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós nos colocamos, ó Deus, totalmente na tua dependência, Senhor. E mais nesse dia, ó Deus, em qual os homens andam perdidos, ó Deus, que não sabe quando finda o momento dessa tão grande crise, ó Deus, que aqui foi estabelecida, Deus. Quando os teus sinais se apresentam, Deus, mostrando, ó Deus, aquilo que o Senhor já anunciou no seu sermão profético em Mateus 24, ó Deus, onde lhe daria os sinais que apresentava que estava próximo à tua vinda, Senhor. Onde haveria fome, onde haveria sinais de guerra, rumores de guerra, onde haveria, ó Deus, o desamor, onde aquelas pessoas andariam, ó Deus, totalmente desconectadas da tua presença, Senhor. E nessa manhã, ó Deus, nessa tarde e nessa noite, nós te pedimos, ó Deus, seja qual o período que a gente venha meditar nessa palavra que aqui foi deixada, Senhor, que o Senhor possa falar no nosso coração e nos fortalecer, Senhor, sabendo que tudo que o Senhor deixou, Deus, vai se cumprir. Nada, Deus, sai do script, ó Deus, que o Senhor já escreveu, Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos por cada família que nos acompanha, que o Senhor abençoe, proteja, guarde, fortaleça. Os que estão internados, os que estão passando por um momento difícil, que o Senhor console, fortaleça, ó Deus, e traga esperança ao seu coração, né, que a gente pode, ó Deus, passar por esse momento difícil, confiando em Ti, ó Deus. E a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor possa executar a Tua vontade, porque a Tua vontade ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, Senhor. E assim, Pai, traz paz ao nosso coração para enfrentarmos essa crise. Ó Deus, nos dá sabedoria, discernimento, tranquilidade, esse autocontrole que só o Teu Espírito Santo dá, da gente poder, ó Deus, suportar e caminhar, ó Deus, servindo a Ti e crendo em Ti. Ó Deus, salva aqueles que não Te conhecem como Salvador. Salva, Deus, aqueles que andam longe dos Teus caminhos, que o Senhor possa fazê-lo retornar. E enfim, ó Deus, cuida do Teu povo, ó Senhor. E assim eu entrego, ó Deus, cada família, nossos irmãos que nos assistem, seus parentes, seus amigos, cada um dessa família que é representado por esses que nos assistem, ó Deus, que o Senhor alcance, ó Deus. Que o Senhor seja glorificado em todos os momentos, ó Deus. E assim, Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos por essa palavra, pela sabedoria que vem de Ti. Ó Deus, pelo conhecimento que só o Teu Santo Espírito pode dar. Que o Senhor faça com que essas pessoas alcancem sabedoria, entendimento, discernimento, através da Tua palavra, Deus. E para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Irmão, chegamos ao final do nosso momento, né? E como sempre eu faço a nossa lembrança, trago a nossa lembrança aos irmãos que é da nossa congregação, da nossa igreja, a você participar do nosso momento de dízimo e oferta, porque nós estamos necessitando, né, do apoio de vocês. Nós temos famílias que nós estamos ajudando com cesta básica, né? Nós temos nossos compromissos internos, né, para que a gente possa, na nossa retomada, retomar com tranquilidade, né, já que está previsto para que de amanhã a 8, né, de domingo a hora que vem a 8, a gente possa estar retomando a nossa atividade de forma normal, né, com alguns cuidados, né,
do distanciamento, né, do álcool gel, né, do teste de temperatura, né, e para que a gente possa cultuar o nosso Deus juntos, né, sempre ressaltando que os idosos, as crianças, né, as pessoas com morbidade que tem alguma doença já que vem se apresentando, que os irmãos se preservem, né, não venha nesse primeiro momento, mas que aguarde, né, mais um pouco para que a gente possa ter essa segurança de trazer todos em paz, todos em segurança, para que junto a gente possa cultuar nosso Deus, né? Então, irmãos, aqui a gente tem essa missão. Também com os nossos missionários que, nesse momento de crise, eles estão passando por grande dificuldade. Aí nós, como Igreja do Senhor, né, eu já digo aqui, como igreja missionária, a gente tem esse papel e essa responsabilidade de ajudar os nossos irmãos, né, missionários, né, a irmã do Carmo, a missionária Irmã do Carmo, a missionária Cássia, o pastor Joel e os demais que a gente tem contribuído, né, tanto em oração como de forma financeira. Então a gente está com esse propósito da gente permanecer contribuindo com o nosso dízimo e nossas ofertas, para a gente abençoar os nossos irmãos que passaram esse momento, né, sem trabalhar, que estão necessitados, e a gente sabe que isso é uma realidade, né, e a gente possa ser contribuinte, né. Então, que Deus abençoe a todos, que nos guarde, dê uma semana, final de semana debaixo de paz, né, dos cuidados do Senhor, para que a gente venha retomar. Lembrando aos irmãos que nós temos amanhã à noite o nosso culto, né, a partir das 18 horas com o nosso reverendo, que você acesse o nosso canal IPMS para que a gente possa, né, compartilhar e ser edificado pela palavra de Deus. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.